Boa tarde, tudo bem? A live de hoje eu vou falar sobre a insegurança, sobre como você ir combatendo a insegurança, trabalhando a autoconfiança, certo? E, e antes de mais nada, é importante entender que em níveis diferentes, todos nós temos, né, algum tipo de insegurança. E tudo isso depende do quanto isso nos paralisa, né? Então, entendendo assim que a insegurança, a pessoa insegura, ela acaba não confiando, né? Que ela dá conta de realizar os seus sonhos, que ela dá conta de realizar os seus projetos. Ela tem dúvida, ela não sabe como agir. Deixa eu ir acenando aqui para vocês, agora que eu descobri que tem como acenar. Ela tem dúvida sobre como agir, então ela está sempre, sabe, esperando um conselho, uma orientação de alguém ou uma confirmação. E isso é em coisas pequenas até em decisões importantes, né? Por exemplo, você vai provar uma roupa e você pergunta o que acharam dessa roupa. Você vai decidir uma viagem, você vai fazer alguma decisão profissional. Então, assim, as pessoas inseguras, elas estão sempre esperando uma confirmação de algo externo. E também esse medo de tomar decisões que eu falei, de tomar iniciativas, esse medo de arriscar. E é isso, né? Então eu falo assim que quando nós encontramos algo que nos enfraquece e nós aceitamos isso, não no sentido de admitir para si acolher, mas aceitar no sentido de eu sou assim e se rende a um discurso, a uma crença, um sentimento, algo que nos paralisa e nos enfraquece. Eu digo que isso é covardia, porque nós temos muito potencial, né? Nós temos um poder ilimitado, mas nós temos sim essas barreiras que são, por exemplo, nesse caso, a insegurança, o medo, os ciúmes, enfim, algumas coisas que vêm e que, de certa forma, nos enfraquecem diante do potencial que nós temos. E a orientação, então, assim, que eu estou trazendo, né, nessas lives que eu estou fazendo, é de trazer uma outra percepção, de você olhar esse momento, esse sentimento, algo que te paralisa, algo que te enfraquece, de uma outra perspectiva, para que você possa realmente se empoderar a partir do seu autoconhecimento, entendendo quem é você, por que você se estruturou dessa forma, por que você age dessa forma. Então, isso tudo está nas suas mãos. A partir do momento que você vai ganhando mais conhecimento, vai se reconhecendo como potência, né, como poder, como luz, como essência, você tem condições de ir alterando isso dentro do seu ritmo, né? Mas entendendo isso que depende de você. Então, para isso, entendendo assim que a insegurança, gente, assim como o medo, né? É entender, né, que a experiência vai trazendo a segurança. Que nem eu falei, todo mundo é inseguro em algum aspecto. E como que eu vou vencer, né? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou ressignificar o que eu sinto, a minha insegurança? Você consegue identificar hoje, por exemplo, em que aspecto você se sente inseguro ou você entende que isso é em todas as áreas da sua vida? Porque pode ser que para fazer amizades eu me sinta muito confortável, eu me sinta bem, eu tenha segurança. Pode ser que daí na área profissional venham muitas inseguranças, mas em outras áreas, na familiar, na área afetiva, isso tudo é muito tranquilo para mim, mas só nessa área específica. Então, observa onde que em que aspecto, em qual área a sua insegurança se manifesta. E entendendo assim que é a experiência que vai te preparar para você lidar com isso, no sentido de que, opa, eu identifiquei que aqui, né, aqui eu sou insegura. Vamos pegar o meu caso mesmo. Eu sempre tive uma dificuldade com redes sociais, no sentido de, não é dificuldade, eu não gostava mesmo, né? Eu comecei quando eu uni isso ao meu trabalho. E câmera, vídeo, tudo mais. Live, então, nem se fala. Então, isso era uma coisa que me dava insegurança, um desconforto, por exemplo, estar ao vivo, dar entrevista, e eu sempre recusava. E eu entendi, poxa, aqui existe algo que eu preciso desenvolver, que eu preciso olhar para isso. Por quê? Porque se essa é uma ferramenta, um instrumento que vai me ajudar no meu trabalho, vai me ajudar a contribuir com mais pessoas, levar o que eu acredito, que me ajudou, compartilhar o que eu trouxe para a minha vida e que fez uma diferença com outras pessoas, se essa ferramenta vai me possibilitar entregar para mais pessoas, vai me possibilitar deixar isso salvo e outras pessoas em outros momentos acessarem isso, mais fácil de compartilhar e levar essa mensagem, eu preciso passar por cima dessa insegurança, entende? Então, o meu porquê, a minha causa, o meu objetivo é maior, tá? Aqui tenho mais elementos, mais argumentos
do que a minha insegurança. Ok, mas não é porque eu tenho tudo isso que eu já dou conta. Não, a insegurança ainda está aqui, ela ainda é real. Então, como que faz? Aí você vai, então, trabalhando no sentido assim de se permitindo dar pequenos passos. Poxa, então eu não tenho condição de dar uma entrevista ao vivo numa TV. Ok, o que você consegue? Você consegue ligar a câmera e gravar? Talvez eu consiga isso, entende? Então você vai, esse pequeno passo, mas confrontando essa insegurança, indo, sabe, em direção à ressignificação disso. Então foi assim, por exemplo, que eu comecei. Eu tinha muito desconforto com gravar. Então eu falava, poxa, mas essa, por exemplo, essa meditação, essa respiração é algo que eu tenho que estar constantemente ensinando para as pessoas, né, para os meus alunos. Então vamos lá gravar. E era aquela coisa, é de primeiro? Não, é desconfortável, a gente se sente meio, não sei, meio ridículo. Eu me sentia um pouco ridícula, sabe? E aquela coisa ficava mecânica, eu gravava 1000 vezes o mesmo vídeo. Então, até que eu fui entendendo que, poxa, esse é o caminho, eu não nasci pronta, eu tenho que me permitir experienciar, por mais que exista o desconforto, por mais que exista o medo, por mais que exista essa coisa do julgamento, do auto-julgamento, né? Que eu falei, eu me sentia muito ridícula, né? Aquela coisa do perfeccionismo, no começo você entende que tem que estar perfeito, né? Quando eu gravava vídeo no começo era assim, eu gravava e regravava, gente, era uma tarde inteira para gravar 3 vídeos de 5 minutos, sabe? Então assim, hoje dentro da minha realidade, isso eu faço na primeira gravação, mas eu não cheguei aqui pronta. E isso me causava insegurança, porque eu tinha medo, eu não me sentia preparada, eu não me sentia pronta. Mas só existe uma maneira da gente se preparar, que é indo para a prática dentro do que nós temos condições, na velocidade que eu consigo ir, mas entendendo que não é assim, gente, a gente não vence o medo, a gente não vence a insegurança com uma fórmula mágica de, poxa, hoje eu tenho medo, se eu ficar repetindo uma afirmação, se eu ficar fazendo um mantra, isso vai sumir. Não é assim, gente, porque a realidade ela ainda está ali. Então eu trago essa lente que eu uso que me causa insegurança, essa percepção, essas crenças, e eu vou apesar disso. Sabe? Eu não espero isso se modificar para eu ir para a prática. Não, eu vou indo e vou experienciando. Quem aqui nunca teve medo de fazer alguma coisa e depois que isso acontece você olha e fala, nossa, era isso? Né? Eu lembro, assim, a primeira vez que eu saí do país era aquela coisa que parecia algo grandioso, mirabolante, sabe? Nossa, estou saindo do meu país, é outra realidade, é outro idioma. E quando você está inserido na situação, você olha e fala, nossa, é isso, sabe? Então, assim, se permitir. Tá? Então, a insegurança, entender assim que ela não é uma fórmula mágica que ela vai desaparecer, que você precisa entrar na experiência, confrontar a experiência, que eu digo, da crença que te enfraquece. E então, assim, ao invés de ficar pensando, vamos pegar esse meu caso aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham com a internet também. Eu tinha muito medo, então, de internet, de entrevista, qualquer coisa que fosse ao vivo, qualquer coisa que tivesse gravação, tá? Não era foto, era com gravações que eu tinha medo. Stories, eu tinha medo de stories. Insegurança, era aquela coisa, a impressão que eu tinha era que todo mundo que estivesse assistindo, me vendo, me assistindo, ia estar falando mal de mim, ou pensando coisas negativas sobre mim, ou me julgando, ou procurando defeitos, falhas, sabe? E a primeira coisa que eu comecei a fazer, que de repente você pode trazer isso, foi, e se for o contrário? E se ao invés de ter pessoas que estão ali para buscar, sabe, para encontrar as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus defeitos, e se as outras pessoas que estão ali se conectando comigo, elas estão ali abertas, livres de julgamentos para aprender, sabe? Essa foi a chave que virou para mim, tá? Então, assim, quando eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quando eu dou aula no presencial, quando eu faço coisas no presencial, tem tantas pessoas ali abertas e com sede de aprender que as poucas coisas que eu sei já contribuem tanto para elas, e na internet isso é mais fácil. Então, será que essas mesmas pessoas que eu encontro no presencial não estarão aqui no online? Então, isso é algo que você pode fazer quando você estiver insegura de tomar uma decisão, de fazer algo, no sentido de, e se ao invés do mundo estiver contra mim, se ele estiver a meu favor, sabe? Se ao invés de eu achar que estou cercada por pessoas que estão esperando eu cair, eu estou cercada por pessoas que estão me apoiando e que entendem se eu falhar e se eu cair, sabe? Então, essa percepção me ajudou muito a trabalhar a minha insegurança, sabe? Trocar essa lente. Outra coisa também que é legal você ir exercitando diante da sua insegurança é
Ao invés de você ficar pensando em todas as possibilidades, né? Tem dois caminhos. Ao invés de ficar pensando em todas as possibilidades do que pode dar errado, a primeira que eu faço é: qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? Né? Qual é a pior coisa? Para você ir lá embaixo mesmo. E a outra coisa é: e se der certo? Ok, eu não tô fazendo isso, não tô tomando essa decisão, não tô me arriscando, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não dar conta. Mas e se eu der conta? Entende? Se você começar a trocar isso, ao invés de ficar pensando no quanto você é incapaz, você pensar: e se eu der certo? E se eu for lá e isso funcionar? Sabe? E se a vida estiver me trazendo uma oportunidade agora, e a oportunidade é assim, né? Ela passa, você não pegou, já foi, alguém vai pegar. Se eu não pegar essa oportunidade, e se eu pegar e der certo? Troca isso, e se eu der certo? Porque se não der certo, você tentou, fica o aprendizado, sabe? Você não tem nada a perder quando você se permite. Não deu certo, mas eu aprendi com isso. Eu me permiti, eu saio daqui mais forte, eu saio daqui maior, eu saio daqui, sabe, com a certeza de que eu fiz o que estava ao meu alcance. Se não deu certo, tudo bem, era o que eu dava conta naquele momento, mas eu entendo isso como uma tentativa. Não é aquela coisa tem coisas que é bem melhor nós nos arrependermos de ter feito do que de não ter feito, não é? E se eu conseguir, sabe? E se eu conseguir? E se eu perder o medo, sabe? Como que seria eu não ter essa insegurança? Como que seria isso? E como eu falei, gente, pra mim na minha vida nunca foi isso. Eu nunca fui sem medo, eu nunca fiquei me preparando. Até compartilhei em outra live aqui em um aspecto da minha vida. Enfim, isso é muito pessoal, não vou entrar nisso agora, mas só para dar um exemplo. Que eu fiquei 4 anos, sabe, sem entrar em contato, em encarar isso, me preparando com terapia, com autoconhecimento, com um livro. E aí, quando eu fui entrar na prática, eu vi que eu estava no mesmo ponto que eu estava há 4 anos quando eu fui para a prática. Ou seja, eu me preparei tanto sem ter ido para a prática que todo esse conhecimento, toda essa bagagem não me tornou mais segura e autoconfiante quando eu realmente fui fazer o que precisava ser feito. Então, isso foi até recente, agora uns 2 meses. Então, isso ficou muito claro para mim, que vai construindo a sua insegurança na prática, sabe? Traz isso para a experiência, que isso não tem preço, gente. O que a gente experiencia, o que a gente vivencia não está nos livros, porque isso se transforma em sabedoria, sabe? O conhecimento, quando está só na cabeça, ele não muda nossas atitudes, ele não muda o nosso sentir. A gente precisa trazer o que a gente sabe para a prática. E a prática vai ter erro, vai ter falha, vai ter decepção, sabe? E é isso, a vida é isso. Mas é assim que a gente vai ressignificando, certo? Então, entendendo assim, gente, que a insegurança, ela vem de um sentimento de inferioridade. Em que sentido? Às vezes isso não está muito claro para você. Por isso que eu compartilho essas consciências, para que você possa começar a ressignificar e repensar, aquele será que eu sempre falo, será que é isso mesmo que eu me enxergo, sabe? Será que é isso mesmo a única forma, a única possibilidade, sabe? Então ele vem de um sentimento de inferioridade. Em que sentido? Que eu nunca sou boa o suficiente, sabe? Eu nunca tenho as qualidades boas o suficientes para fazer o que precisa ser feito. E eu enxergo que todo mundo é melhor do que eu. Eu enxergo que as pessoas se elas são melhores do que eu, elas são superiores. Então eu acabo me colocando num lugar de inferioridade em relação às outras pessoas. E com isso eu acho que eu não sou boa o suficiente para resolver a minha vida, para fazer escolhas, para recusar convites e para ser amada. Enfim, isso vai impactando em várias coisas na minha vida, né? Se eu tenho essa visão. Então eu falo assim, gente, que, enfim, tiveram vários aprendizados assim que me libertaram de prisões mesmo, mentais, sabe? E uma delas, para mim, muito importante foi entender isso, que o julgamento ele é automático, né? Eu ainda julgo, assim como você, julgo pra caramba, na hora que vê minha mente já tá julgando, já tá analisando, já tá rotulando, mas é o exercício de, opa, a mente cuspiu, eu pego, volto lá e trago de volta pra mim, sabe? Eu trago de volta pra mim e não alimento isso. Então é assim que eu quebro esse julgamento, no sentido de que qualquer julgamento sobre mim, sobre o outro, sobre a situação, quando eu neutralizo isso, no sentido de que a minha mente vai dizer, poxa, aquela pessoa é bem melhor do que eu, sabe? Poxa, aquela pessoa é tão competente, eu não sou. Qualquer julgamento. A gente faz vários por dia, não preciso dar exemplo aqui, né? Então, a mente vai trazer, né, esse julgamento, esse rótulo. O que eu aprendi a fazer
que foi até com uma terapeuta que eu acompanho aqui, a Paula Gasperini, é o nome dela, que me libertou muito, foi entender que não existe certo e errado e bom e mal. Quando você traz isso para o neutro, isso não é bom nem é mal, não é melhor nem pior. Neutraliza isso. Isso fica muito mais leve, foi o que me ajudou também nesse momento da insegurança. Então, o que acontece? As pessoas inseguras, elas são extremamente perfeccionistas, tá? Porque elas se sentem incapazes, elas se sentem menos do que os outros. Então, como elas precisam fazer certo, elas precisam fazer perfeito, elas precisam olhar todos os detalhes. Porque como eu sou menos que os outros, eu não posso dar brecha para crítica, para erros, para falha, para não confirmar isso, sabe? Então, não existe gente perfeita, não existe. E são coisas bobas mesmo, assim, que... Ai, enfim, a gente deixa de fazer tanta coisa que é mais importante por detalhes e para isso sair perfeito. Então, pensa assim, quantas coisas você deixou de viver na tua vida porque você não dava conta de fazer o que você considera que seja perfeito. Vou falar até aqui, ó. Eu pintei uma parede, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tipo aqui, eu não gosto de fazer essa live aparecendo esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui é aqueles ganchinhos de rede que eu comprei pra colocar um lenço de yoga, um sling de yoga, só que ele é uma porcaria e eu não uso, né? A outra parede aqui, deixa eu te mostrar. Ó, tá vendo? Ele rachou. Eu fui furar, a tinta descascou e eu passei uma tinta, a mesma tinta, e ela ficou com uma cor diferente. Eu não gosto disso. Então, assim, eu poderia deixar de fazer porque eu não tenho o cenário ideal. Sabe assim, a pessoa perfeccionista, ela tá sempre achando que as pessoas estão buscando as críticas, as imperfeições, os erros e as falhas. Então, assim, tem que estar tudo perfeito mesmo, para ela ir para ação, para ela experienciar, para ela viver, sabe? Porque é essa ideia de que como eu sou inferior, como eu sou incapaz, como eu sou menos que os outros, eu preciso deixar tudo perfeito, sabe? Para eu tentar me igualar. Inconscientemente é esse o discurso, sabe? A ideia. Porque é o medo da avaliação, é o medo do julgamento dos outros e de achar que as pessoas sempre vão fazer melhor do que ela. A pessoa insegura, ela tem essa sensação de que não importa o que eu vou fazer, as pessoas sempre vão fazer melhor do que eu faço. Exatamente, né? Eu não sei de onde veio essa frase, feito é melhor do que bem feito. Eu conheci dentro do marketing digital, mas é isso. Quando eu entendi que, cara, eu preciso fazer... Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque, assim como eu aprendi essas coisas e me libertou um monte na minha vida, são pequenas coisinhas que a gente vai limpando do nosso vidro, que a gente enxerga melhor e com mais clareza. Se eu levar isso para as outras pessoas, então não importa se eu estou levando dentro de um estúdio, se eu estou improvisando com o fone do meu celular, se está dando eco, se tem um gancho na parede, o que importa é o porquê eu quero fazer isso, sabe? E o objetivo, a causa disso, e não como. Então é focar mais no porquê e menos no como, sabe? Então essa coisa de achar que as pessoas sempre vão fazer melhor, e sempre vão, porque tem alguém que chegou antes, tem alguém que está mais treinado, tem alguém que sabe mais e... Qual a importância disso, né? Importa qual é a contribuição que eu posso dar para mim agora, qual a contribuição que eu posso levar para o outro, independente do que os outros estão fazendo. Eu trago isso para o meu universo, sabe? O que cabe a mim, independente do que os outros estão fazendo. Sabe? Aquela coisa de, eu não quero saber da vida dos outros. Eu quero saber o que cabe a mim e que eu estou abrindo mão, sabe? O que cabe a mim e que eu estou sendo covarde de não enxergar, de não me superar, de não fazer o que eu vim aqui para fazer. Que é o meu chamado, que é a minha essência de viver a minha verdade, a minha vida para ser vivida, né? Então, assim, gente, como eu falei, é um exercício mental de ir trazendo essa ressignificação de hoje. Eu me paraliso por causa disso, mas calma, eu tenho que ter essa conversa sincera comigo, sabe? Assim como a gente faz com uma criança que está tendo um mau comportamento, uma criança que está com medo, a gente senta e conversa, a gente precisa desenvolver essa habilidade de conversar também com a nossa mente, porque a mente é um instrumento que muitas vezes está paralisando, né? Então é aquela coisa da pessoa insegura cuidar de todos os detalhes possíveis, de tem que estar livre de erro, de tem que estar tudo perfeito, e gasta uma energia e um tempo muito grande nisso. A pessoa insegura e perfeccionista, ela gasta muito tempo para fazer uma coisa que nem ali, feita melhor do que perfeito. Feita melhor do que bem feita. E então, assim, nessa tentativa, sabe? Então ela está desprendendo de muita energia, de muito tempo, enfim.
Então, assim, tá sempre comparando com o outro. Será que as pessoas estão fazendo melhor do que eu? Pensa aí dentro da sua insegurança hoje. Qual que é a tua insegurança? Em que aspecto você está insegura hoje? Porque geralmente não é em todas as áreas. Como eu falei, todo mundo é um pouco inseguro, em níveis diferentes, em áreas diferentes. E observa se você não está fazendo essa comparação. Se você não está usando os outros como uma medida de quem você é, do seu valor, do seu amor, enfim, do que você merece na sua vida, do que você dá conta, sabe? Será que as pessoas estão fazendo melhor do que eu? Como eu falei, com certeza tem pessoa fazendo muito melhor do que eu, sabe? E daí, se eu for me parar nisso, então eu não vou fazer porque tem pessoas fazendo melhor do que eu? Ou eu posso começar fazendo dentro do que eu dou conta e isso já é uma contribuição maior do que eu não fazer. Entende? Então, assim, é mudar a pergunta que você se faz, é mudar a lente que você usa para se enxergar. Será que o que estou fazendo está bacana? Eu só vou saber se eu fizer, né? Então, eu vi mesmo, que eu falei, cara, tá errando, feito é melhor. Eu tava pensando nisso, nessa frase mesmo, feito é melhor que perfeito. Foi bem por isso que eu li 2 vezes, eu falei, cara, tem uma coisa, mas é isso, né? Entendeu a ideia, é o que importa. O lance aí... Ixi, pausou aqui e voltou. Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi, gente. Tá, tô no Wi-Fi, tá? Então, será que eu tô fazendo tá bacana? Tá bacana pra quem primeiro? Primeiro pra mim tem que tá bacana. Como que eu tô com isso? Eu tô olhando pra cada passo que eu dou, que nem eu falei, é com insegurança que a gente vai. Será que eu tô olhando isso como uma construção ou eu tô olhando de, nossa, pra confirmar essa minha insegurança? Tá vendo? Eu gravei um vídeo, foi horrível, eu gaguejei, eu acho que eu cuspi na hora que eu tava fazendo o vídeo, eu fiz a live, pausou, entende? Então, assim, é o que você vai olhar, o que você vai usar para trabalhar a sua insegurança? Ou seja, você está a favor de você ou você está contra você? Então aqui, será que eu estou fazendo? Nossa, e eu posso olhar que, por exemplo, aqui estou fazendo a live, acabou de pausar, entende? Nossa, minha internet é uma porcaria, eu sabia que eu devia ter uma internet melhor, eu sabia que eu devia ter feito em outro horário, eu devia ter feito gravado. Então eu posso ficar trazendo esse julgamento, essa crítica que não vai me levar em nenhum lugar, vai aumentar a minha insegurança, vai me enfraquecer e me paralisar ainda mais. Ou eu posso falar, poxa, pausou, mas como foi isso pra mim, entende? Não saiu perfeito, mas como que foi? Bom, eu acho que agora eu tô me sentindo um pouco melhor, um pouco mais segura, porque pelo menos eu sei como é isso, essa sensação agora. Agora eu já sei o que acontece quando o vídeo pausa na live e como que eu tenho que reagir, sabe? Então, gente, é a experiência que vai trazer, tá? Então, observa também se você não tá sempre se comparando com os outros no sentido de que você olha o ponto positivo de todo mundo e para você só tem aspecto negativo, ou seja, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem coisas boas e você é esse monstro horroroso que foi cagado na terra, né? Então observa isso, nesse sentido de que é os outros mesmo, sabe? Será que essa lente que eu tô olhando para enxergar tantas coisas boas nos outros, não tô enxergando nada em mim? Nada mesmo? E tem outra coisa assim que eu criei, eu não sei em que momento que foi isso que na minha cabeça divagando, eu fiquei pensando, que foi, cara, pega essa pessoa que você mais odeia, vamos falar assim, essa pessoa que você fala, cara, essa pessoa é um lixo, essa pessoa, sabe, essa pessoa que você não enxerga um defeito, uma qualidade, que você não enxerga amor, que você não consegue amar mesmo essa pessoa, porque todo mundo tem, assim, alguém que você consegue imaginar, né, não que você odeie, mas que você imagina e fala, cara, eu não consigo ver nenhuma qualidade nessa pessoa. Essa pessoa que você tá imaginando nessas condições, ela é amada por alguém, ela é respeitada por alguém e ela é aceita por alguém. Essa pessoa que você está imaginando que é o ogro, o monstro do universo, ela tem tudo isso, entende? Então, assim, todo mundo, gente, todo mundo tem algo que conecta, todo mundo tem algo que é bom, todo mundo, por mais que você não enxergue, outras pessoas enxergam, entende? Então, todo mundo tem isso, porque com você seria diferente. Você vai ser essa exceção do universo? Você conhece alguma pessoa que não tem nenhuma outra pessoa que ama? Nem que seja o pai e a mãe? Essa pessoa que não tem nenhum amigo, 0 amigos? Entende? Então, assim, são crenças falsas, não é verdade isso. A gente tem muita coisa boa. Então, essas desconstruções que a gente precisa fazer, porque a pessoa insegura é ela contra ela mesma, não é os outros. É ela contra ela mesma, ela mesma se detona. E ela dá maior crédito para os outros e a avaliação dela está sempre aquém do real, sabe? E existe até aquela coisa da falsa humildade também, humildade, eu ia falar humildade, que é eu achar que para eu ser humilde, eu tenho que ficar reforçando os meus defeitos,
sabe? Para eu achar que eu tenho que ser humilde ou merecedora, eu não posso reconhecer as minhas qualidades, sabe? Então, muitas coisas assim vêm também da má interpretação do que é trazido a partir da religião, da má interpretação disso, sabe? Então, observa isso. Se a sua avaliação de si mesma não é falha, se a sua avaliação de si mesma não é injusta, e para você também começar a desenvolver essa segurança, outra coisa que você pode fazer é começar a aceitar os elogios. Receba sem desmerecer, sabe? Nossa, a comida tá gostosa. Ai, ficou muito salgada. Ai, a sua roupa tá bonita. Ai, paguei R$10 no brechó. Ai, seu cabelo tá bonito. Ai, sabe assim? Poxa, não seja essa pessoa chata. Receba, a pessoa tá falando, sabe? Receba isso e comece, poxa, eu tô me sentindo um pouco desconfortável. Isso aqui eu fiquei com vergonha de ouvir. É assim às vezes, quando a gente ouve coisa que a gente não tá esperando, coisas boas, entra naquele constrangimento, naquela vergonha, mas poxa, faz sentido isso, faz sentido, alguém tá vendo isso, sabe? Alguém tá enxergando uma coisa boa em mim, por que eu também não trazer esse mesmo olhar, né? E assim, é uma pessoa também insegura, ela tem muito medo de ser rejeitada, tá? De novo, por essa questão da inferioridade, de se sentir pouco, se achar menos, por não ter uma boa ideia, uma boa imagem de si mesma, sabe? Então existe sim esse medo da rejeição. De novo, se eu não enxergo nada bom em mim, por que alguém vai achar um bom motivo para permanecer comigo, independente em que esfera nós estamos falando, sabe? Então assim, é esse medo, eu tô o tempo inteiro com medo de ser rejeitada porque eu não vejo o porquê, não vejo um motivo por essa pessoa querer estar comigo, compartilhar comigo, caminhar comigo, né? E aí entenda que é essa visão que te enfraquece de, poxa, será que não tem nada mesmo? Eu já atendi várias pessoas que eu falava, elas pareciam que elas criam um mundo e eu até já falei isso, uma pessoa, eu falei, parece que você está implorando para eu deixar de te amar. Você está fazendo um esforço enorme e me dando todos os motivos para eu não te amar. Porque é uma autossabotagem, a pessoa não se permite reconhecer que ela também merece, que ela também é boa, que ela também é agradável. E fica insistindo nessa tecla, reforçando essa crença, sabe? Eu quero reforçar essa crença de que eu não tenho nada bom. Eu quero reforçar essa crença de que eu não mereço ser amada, que eu não sou digna de valor, sabe? E aí entra a autossabotagem, que você vai criando situações para confirmar essa crença. E isso tudo vem dessa ideia de que você não é boa o suficiente, sabe? Então, assim, não reconhece as suas qualidades. Então, como que você vai se sentir amada e admirada se você não reconhece o que você tem de bom, né? E aí, o que eu sugiro pra vocês, que vocês comecem... Lembra que eu falei essa desconstrução? Deixa eu beber chá. Gente, eu adoro... Eu sempre faço live com chá e com água. E eu me dei essa xícara de presente ontem no mercado. Sou a louca da xícara. E aí... Então, como que você vai fazer? Ok, Laura, eu não tô reconhecendo as minhas qualidades. Quando eu me olho, eu só vejo defeito mesmo. Tô vendo nada de bom, não. Então tá. Então, o que você vai pensar? Então, eu vou começar e buscar isso dentro de você, se você não tá encontrando, né? E um dos caminhos o que eu gosto de fazer comigo, quando eu tô em algum aspecto inseguro, é pensar em como a minha existência, ou seja, eu tô aqui, eu tenho uma vida, se eu ainda tô viva, por algum motivo que eu não terminei tudo que eu preciso fazer, né? Então, se eu tô aqui, como que a minha existência, eu simplesmente estar viva, fazendo o que eu faço, conectada com as pessoas que eu estou conectadas, como isso alegra, contribui, harmoniza, facilita e suaviza a vida dos outros? Como que é isso? Você, com certeza, de alguma forma, a sua existência alegra a vida de outra pessoa. Com certeza. Com certeza, a sua vida, o fato de simplesmente você estar viva, respirando, contribui com alguma coisa. Por mais que você não queira enxergar, certo? Seja ser ouvido para suas amigas, seja a pessoa que dá conselho, seja a pessoa que fala quando a pessoa está saindo dos limites, seja, enfim, a pessoa que cozinha. De que forma você contribui? De alguma forma você contribui, né? De que forma você harmoniza? E por isso que eu tô falando, gente, a gente tem muitas qualidades, muitas facetas, muitos papéis. E a gente se limita em coisas muito, muito superficiais, no sentido de sou bonita ou não sou bonita? Meu cabelo é bonito, meu cabelo não é bonito? Eu sou engraçada ou não sou engraçada? Eu sou inteligente ou não sou inteligente? Sabe assim, nós somos além. Então, assim, nós vamos buscar isso nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia, que é
Como eu harmonizo uma situação sem me dar conta, não é algo que eu estou fazendo um esforço. A minha presença por si só por eu estar presente ali, tem alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer, alguma coisa que eu falo ou eu deixo de falar, que simplesmente isso que é natural, não estou fazendo esforço, eu estou sendo quem eu sou, já harmoniza uma situação, ou facilita alguma coisa, né? Ou eu sirvo a vida dos outros de alguma maneira. Como é que você traz alegria para a vida das pessoas? Como que é? Às vezes não é nem por uma qualidade, às vezes você é super estabanada e isso, como que a gente fala? Estabanice, sei lá como que a gente fala esse negócio. Esse seu jeito atrapalhado já diverte a vida das outras pessoas, sabe? Então, eu sempre falo, tem alguns defeitos que a gente acha que a gente precisa liberar e eles vêm como algo bom na gente. Então, assim, como que a minha presença evita conflitos? Como que é isso? Em que situações? Não é em todas as vezes, entende? Então, assim, o que eu gosto de fazer e que eu faço com facilidade? O que você gosta de fazer que você faz com facilidade? Isso aí já pode ser uma coisa boa em você, né? Tem a Sil, a moça que vem aqui em casa limpar, e eu falo, Sil, eu quero pôr um pôster só na minha casa aqui, igual nas oficinas mecânicas, que tem aqueles pôster de mulher pelada. Eu falei, porque eu sou apaixonada no serviço que você faz. E ela faz com amor, sabe? Ela faz com alegria, ela se diverte, ela faz bem feito. E é isso, cara, ela fazendo o que ela faz, do jeito que ela gosta de fazer, ela facilita a minha vida, ela alegra a minha vida, entende? E é isso é natural dela, gosta de fazer as coisas bem feitas dentro do que ela se propõe. Então, o que você gosta de fazer? Eu adoro escrever, você me dá uma caneta aqui, um lápis, eu escrevo um texto rapidinho, sabe? E eu sou boa em fazer isso. O que é, entende? Então, se você tem coisas que você sabe fazer, às vezes sei lá, às vezes você sabe passar um delineador, você sabe passar um batom como ninguém, às vezes você sabe desenhar, você sabe temperar, você sabe, sei lá o que você sabe fazer. Tem coisas que você sabe fazer, sabe? Outra coisa, para trabalhar nessa insegurança de que, cara, tem coisa boa aí em você. Vamos procurar então isso aí, certo? Por qual motivo te procuram? Isso eu falo muito quando você está perdida na vida, procurando um direcionamento do que fazer, isso quer dizer muito. Gente, eu tenho que cuidar com o horário aqui, tá? Porque ontem quase que não salvou. Por qual motivo te procuram? Por quê? Porque se você é uma pessoa chata pra caramba, ninguém vai te procurar para conversar. Se estão te procurando para conversar, ou porque você tem bons conselhos, ou porque você sabe ouvir, ou porque você traz muita clareza, sei lá, você é uma pessoa divertida, sabe? Por que te procuram? Para sair, mas só me chamam para sair. Ok, ninguém me chama para sair, porque todo mundo sabe que eu sou caseira pra caramba. Então, se te chamam para sair, você deve ser uma companhia super divertida, você deve ser uma pessoa que tem muita energia, que à noite está disposta. Sei lá o que as pessoas te procuram. Só me chamam para pedir favor. Ok, é um saco, só procuram a gente para pedir favor, mas olha que bom que você está sendo a pessoa que está sendo procurada para ajudar e não é você que está pedindo ajuda, sabe? Então, assim, gente, ampliando essa percepção de, poxa, se todo mundo está me pedindo ajuda, é porque eu devo ser muito boa nisso, sabe? Então, assim, vai buscando isso. Por que te procuram, sabe? Outra coisa, para trabalhar essa insegurança. O que eu melhorei nos últimos, sei lá, 3 anos? Entende? Que, poxa, é devagar, é indo para a experiência, é indo para a prática, mas o que você já fez de bom? O que já aconteceu de bom aí na tua vida, com tudo que você tem vivido? Sabe? Então, poxa, eu não me vejo uma pessoa tão legal, mas olha lá atrás, 3 anos atrás e hoje, o que já aconteceu, o que você já aprendeu, sabe? O que você curou, o que você perdoou, o que você faz de diferente hoje, e vai entendendo isso como pequenas conquistas que você vai acumulando para trazer isso. Poxa, é verdade, sabe? Há 3 anos atrás eu era uma pessoa super irritada e agora eu sou uma pessoa mais calma, eu era uma pessoa muito explosiva. E hoje eu sou uma pessoa que seguro mais a onda, sabe? Eu xingava muitas pessoas e agora eu controlo a minha língua. Sei lá, são coisas assim, são coisas pequenas. Que eu falei, o autoconhecimento, gente, o processo de transformação, ele é simples, às vezes é desafiador, sempre desafiador, quase sempre, mas é pelo simples. Então, esse processo de construção da sua autoconfiança, da sua segurança, também são coisas simples. Não é coisa mirabolante de que, nossa, agora eu aprendi a dançar a dança do ventre em cima do palco. Não! Coisas pequenas. O que você aprendeu a fazer? O que você enxerga que você consegue? O que você superou? O que você conquistou? Quem que você se tornou? Sabe? Então, é impossível. Com tanto tempo de vida, né? Você não conquistou nada na sua vida. Não conquistar de coisas materiais, mas de superação. Então, tem coisa boa aí.
né? Então, quando a gente começa a ter um bom reconhecimento, quando a gente começa a se achar uma pessoa bacana, e se achar uma pessoa bacana não é uma pessoa sem defeitos, não é uma pessoa perfeita, mas, poxa, eu tenho vários defeitos, mas olha só, eu tenho essas coisas aqui legais também para dar uma equilibrada, dar uma balanceada, não é? E relações são assim, gente. Pensa, por exemplo, um amigo que você gosta muito, ou a pessoa com quem você se relaciona. Com certeza, você consegue dizer várias qualidades dessa pessoa, você consegue dizer por que você gosta de estar com essa pessoa, como você se sente, mas você também sabe que essa pessoa te irrita. Essa pessoa também tem defeitos, essa pessoa também tem vontade de chacoalhar, às vezes esganar, certo? Então é assim com os outros, é assim com a gente também, todo mundo, entende? Nessa de separação. Então, quando você começa a trabalhar essas qualidades, quando você começa a enxergar as coisas boas que você tem, você começa a entender que as pessoas também têm razões para te amar, que as pessoas também têm razões para te admirar, que as pessoas também têm motivos para permanecer do seu lado, porque você tem isso, sabe? E aí também entender assim que às vezes essa insegurança, ela pode vir também disfarçada, tá? De um complexo de superioridade. Uma pessoa que ela quer se sentir superior, que ela quer mostrar o que ela conquistou, sabe? Ela tem essa necessidade de exibir as conquistas, ela tem a necessidade de fazer alguém se sentir pequeno ou menor, para que ela seja superior. Por trás disso também tá a insegurança, tá? Esse sinal de que eu tô me sentindo inferior e eu preciso da aprovação. Então, a minha aprovação eu busco a partir de exibir quais são as minhas conquistas. Eu venho a partir como que a gente fala? É pessoa alugada, né? Que a gente fala, nem sei, faz tanto tempo que eu não ouço essa palavra, mas tá se achando, tá se alugando, sabe assim? A pessoa que ela tem essa necessidade de ridicularizar os outros, isso está muito forte no nosso humor, né? No stand-up, eu vejo isso muito forte. Alguns tipos de senso de humor que para eu ser divertida eu preciso humilhar e ridicularizar alguém, né? Ou uma classe, ou enfim. Então, observa o que está por trás disso. Né? Será que para eu ser divertida e engraçada eu preciso mesmo colocar em alguém numa posição humilhante? Isso é em tudo, né? Será que para eu ser tão boa na minha carreira, na minha profissão, eu preciso que alguém seja realmente ruim e usar isso como reforço? Sabe? Então, por trás disso também, dessa necessidade de ser superior, também existe essa insegurança disfarçada, tá? Por quê? Porque quem está seguro de si não precisa diminuir alguém para ser grande, porque não tem necessidade de ser maior. É só entender que, poxa, isso aqui é o meu valor e eu não negocio isso. Não importa o que você acha, não importa o que você diga sobre mim. Eu estou segura, né? Eu estou segura, eu estou confiante, eu estou certa do meu valor. E que eu falo para vocês sempre, gente, o valor ele não está ligado com algo que você adquire, não está ligado com algo que você faz. Então, né, tem essa coisa de que principalmente quando a gente está se sentindo perdido na vida, que eu já estive nesse momento várias vezes da minha vida, ainda me pego em alguns momentos, a gente acha assim que se eu não estou fazendo, se eu não estou produzindo, eu não tenho valor. Mas não é isso, o seu valor você já nasceu com isso, não é negociável, isso não é negociável, tá? Então começa a trazer essa compreensão, independente dos meus erros, das minhas falhas, do quanto eu produzo ou não produzo, do quanto eu vou para ação ou não vou para ação, o meu valor é inegociável. Sabe? Porque como essência divina, como parte da criação, como parte da grande mãe, eu sou isso também, você também, todo mundo, nós estamos conectados nessa grande força. Então, assim, nós somos amor, nós somos luz, nós somos, enfim, esse poder ilimitado, independente do que aconteça, independente dos defeitos que eu tenho, independente das falhas que eu tenho, isso não é negociável. Então, comece trazendo essa clareza de, poxa, mandei muito mal, ok, isso aqui faz parte da minha experiência, do meu aprendizado. Isso aqui não faz parte de quem eu sou, isso aqui não define quem eu sou. Então, nesse espaço aqui, a gente não mexe, tá? Então, começa a criar esse espaço que, no meu valor, eu não mexo, isso aqui é sagrado, tá? Então, a gente vai negociar outras coisas, as minhas atitudes, as minhas crenças, o meu comportamento, isso tudo. Agora, o meu valor, não. Então, clareia isso pra você também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui pra vocês. Ah, tá. Não espera isso da nota dos outros, que eu falo assim, do que os outros... Nossa, gente, achei que tava tomando, tem 1000 coisas aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem pra falar pra vocês. Tá, então vou pegar os pontos essenciais aqui, porque tem pouco tempo, tá? Então, essa coisa da autoimagem. Quando sua autoimagem está fraca, tá? Tudo faz uma pessoa insegura se sentir pior.
Qualquer coisa que aconteça, qualquer falha, qualquer erro, qualquer comentário, qualquer crítica, faz essa pessoa se sentir pior, porque a autoimagem dela já tá fraca, né? E de onde vem essa origem, né? Então tem vários motivos. Poxa, fiz meu shine e tô bebendo. Vários motivos para insegurança. Alguns deles, lembrando que eu vou falar de muitas coisas da nossa criação, porque muitas coisas começam lá na infância, tá? A lente, a percepção que nós vamos trazendo, mas, né, se eu tivesse esse superpoder, eu não autorizaria ninguém a culpar pai e mãe, tá? Entendendo assim que nós não estamos brincando de achar culpados, certo e errado. Lembra que eu falei do não julgamento, bom e mal? Certo e errado, autorresponsabilidade é o que eu faço a partir dessa consciência, tá? Então, assim, muito da insegurança pode sim ter tido origem lá nos nossos pais, na nossa forma como nós fomos criados. Então, assim, os pais inseguros, eles passam isso para os filhos. Os pais com medo, os pais apavorados, eles sempre estão cercando os filhos, sabe? Colocando na bolha esse cuidado, cuidado, não faz isso, cuidado, sabe assim? Então, eles acabam passando esses medos para os filhos também. Ou os pais que são excessivamente críticos, os pais que são perfeccionistas. Isso vão sendo criadas crianças inseguras, porque se eu estou o tempo inteiro sendo criticada, eu entendo que eu não sou tão boa assim, né? Poxa, eu não estou recebendo elogio, estou recebendo crítica, sabe? Então, uma pessoa também que os pais são perfeccionistas, ou seja, é exigido muito dessa criança. Então, ela sente que ela nunca está adequada. Ela nunca é boa o suficiente, porque ninguém é perfeito. Então, se está exigindo a perfeição de mim, eu não posso atender essas expectativas, então eu me torno insegura, né? Ou os pais que proíbem as iniciativas, a coragem dos filhos, né? Daquela coisa de que isso é perigoso. Quando os filhos, principalmente quando os filhos querem fazer essas tentativas de se tornarem independentes ou de fazerem as próprias escolhas, sabe? E diante da reprovação ou desse excesso de cuidado, de inibição dos pais, isso sim vai criando essa insegurança, tanto em crianças quanto adolescentes. A questão é o quanto você se permite desconstruir isso, sabe? Isso que foi criado lá atrás, ou ressignificar, ou fazer diferente, né? Acidentes e traumas também podem estar ligados com essa questão de me tornei insegura depois de algum trauma que eu vivi, ou a partir de algum acidente que eu estava envolvida, né? Isso também pode vir daí, tá? E tá entendendo assim, então, que você não vai, né? Que a gente já sabe isso, gente. Isso aqui é esse clichê de que a gente não vai agradar os outros, né? Mas é diferente de você ficar repetindo e se convencer de que você não é capaz e de que você não é interessante. Então, observa assim, o poder do pensamento, não só no sentido de manifestação e cocriação, mas o poder do pensamento sobre a forma como eu me sinto. A forma como o pensamento interfere, impacta nos meus sentimentos. Então, se eu estou o tempo inteiro me convencendo de que eu não sou capaz, de que eu não sou interessante, como é que eu vou me sentir? Poxa, eu vou me sentir radiante, confiante, vou me sentir segura? Não, lógico que não, né? Vou me sentir lá o cocô mesmo, né? Então, cuidado com o que você pensa sobre si mesmo, cuidado como você se convence, como você fala consigo mesma. E porque tudo acontece primeiro na nossa mente, tudo que acontece, tudo que a gente sente, tudo que a gente permite, tudo que a gente vivencia, acontece primeiro na nossa mente, que é com o nosso pensamento. Nosso pensamento vai criando a nossa realidade, porque o pensamento, ele tá ligado com a lente que eu uso para me perceber e perceber o mundo, perceber a realidade do que está acontecendo ao meu redor. Então, se eu deixo a minha mente livre, se eu fico alimentando a minha mente com esses pensamentos que me enfraquecem, é lógico que a minha realidade vai ser de insegurança. É lógico isso, né? Então, entendendo isso, que somos nós que nos limitamos, que não são os outros que estão nos limitando, somos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas crenças. E que a maneira que a gente tem de mudar isso, a maneira que a gente tem de lutar contra isso, de ressignificar isso, não gosto de lutar, que parece uma coisa meio violenta, seria trocar essa percepção, sabe? De que outra forma você pode se enxergar. E aí o que você pode fazer? Uma lista, né? Faz uma lista. Eu gosto de colocar no papel, gente, por quê? Quando eu coloco no papel, eu percebo tanta coisa que pra mim parece, quando a gente vai pensando, não vou fazer lista, vou ficar só pensando. Mas quando você coloca, quando você escreve, tanta coisa inconsciente se torna consciente. Sabe assim que quando o que não tá claro se torna óbvio? Então faça o teste de escrever. Não vale nem no celular, gente, porque eu faço o teste direto
Quando eu faço no celular não é a mesma coisa, tem que escrever mesmo. Não coloca no bloco de notas ou sei lá qual que é o aplicativo mais tecnológico que você use. Escreva. Quais são as suas crenças negativas sobre si mesma? O que você pensa de negativo sobre si mesma? Faz uma lista e vai buscando desconstruir isso. Como que eu desconstruo isso, Laura? Buscando exemplos do que já aconteceu na prática que comprova que isso não é verdade, sabe? Que comprova que isso não é real. Ai, como, por exemplo? Tipo, ai, eu não consigo nem pensar. Vou dar um exemplo bobo, gente, mas é tipo, não sei cozinhar. Ok, não sei cozinhar, mas eu sei fazer pipoca. Fazer pipoca já não é cozinhar? Entende? Mas eu tô dando um exemplo superficial. É melhor você trazer algo mais profundo, mas eu tô sem ideia aqui, tá? Então, assim, você pega algo que você já viveu, algo que você já experienciou e traz, mostrando que isso aqui não é real, tá? E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Tá? Isso eu já falei que você não pode parar de tentar fazer as coisas, não pare de tentar fazer as coisas. Lembra que eu falei da importância de você experienciar e trazer isso na prática, de você realmente viver. Tá, e aí faz uma lista também das suas qualidades. Faz uma lista das suas qualidades, das coisas boas sobre si. Não é tipo, sou divertida, sou bonita, não só isso. Coisas pequenas no sentido de que, nossa, eu tenho uma facilidade de acordar cedo. Isso é uma qualidade, não é? Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas encontram um grande desafio nisso? E para você é fácil, ou que de repente no passado isso não era e hoje é. Ah, eu tenho facilidade em dizer não hoje. Ok, então olha só, você já sabe colocar limites. Isso aqui é um ponto positivo, é uma qualidade sua. Ah, eu tenho facilidade eu consigo facilitar as minhas atitudes, as minhas ações. Então, assim, vai buscando no seu dia a dia, coisas pequenas. Poxa, toda vez que eu vou comprar uma água de coco, eu levo pro meu irmão. Então, eu sou gentil também com as pessoas que eu amo, sabe? Então, busca a partir das suas atitudes, do dia a dia mesmo, a partir de hoje, sabe? Saiu da live e já vai buscando isso dentro de você, nas suas atitudes. Quais são as coisas boas que você faz? Quais são as suas qualidades, sabe? Então, e é isso, vai fazendo uma lista, vai alimentando e nutrindo isso. E aí você vai determinar pequenas tarefas. Como eu falei, lembra, a gente tem que ir para a prática. Não adianta, a insegurança, ela não vai funcionar só no nível mental. Você tem que experienciar isso, você tem que dar a cara e ver o que está acontecendo dentro de você. E sentindo que você consegue apesar da insegurança, que você consegue apesar do medo. E é assim que você vai desconstruir. E é assim que você vai ressignificar. Quando você entra em contato com essa experiência e se permite realmente ver como é. Se permite fazer diferente, né? E então assim, determina pequenas tarefas. Ok, hoje eu sou insegura em que área? Que área? Como eu falei pra vocês, antes eu tinha insegurança de gravar. O que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeo de 2 minutos. 2 minutos, como eu falei, como foi na primeira? Não, gravei 300 mil vezes. Era a tarde inteira para gravar esse vídeo. Mas é assim, qual é a pequena tarefa que você pode fazer, o pequeno passo que você pode dar para lidar com a insegurança que você tem hoje? Qual que é a sua insegurança? Entende? Eu não sei qual que é a tua insegurança. Então, qual é a sua insegurança? Diante dessa insegurança, desse medo que vem com a insegurança, qual que é o pequeno passo que você pode dar para começar a ressignificar isso, tá? Entendendo que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. A gente tem os pontos fortes, nós temos nossas qualidades, nós temos milhares de pontos de melhoria. Mas é isso, ninguém nasce pronto, é lapidação constante e prática. A gente lapida com a prática, não é só na mente, tá, gente? Então é isso. Então, quanto mais você se conhece, mais você tem condição de cuidar daquilo que te assusta, né? E entender essa insegurança como uma expressão de um medo. Esse medo que eu falei pra vocês, né? De não ser boa o suficiente, de não ser merecedora, medo de ser rejeitada, medo de não ser tão boa quanto os outros, né? E que todo mundo tem essa insegurança em diferentes níveis e graus e tá tudo bem. Nós somos humanos, isso faz parte da nossa experiência, da nossa vivência aqui, tá? E a gente vai aprendendo com isso. Então entender, poxa, eu sou insegura, mas não sou só eu que sou insegura, todo mundo do planeta é inseguro. Não existe uma pessoa sem insegurança, por quê? Porque o medo é algo natural de proteção à nossa sobrevivência. Só que acontece que ele é bom, ele é positivo, o medo, quando ele protege de um risco. Não quando ele é a voz predominante que está paralisando e enfraquecendo, entende? Então, quando você entrar nessa comparação, é aquele exercício, mesmo aquele exercício que eu peguei e falei dos medos. Quando você coloca alguém no pedestal, tira essa pessoa de lá se perguntando quais são os medos, as fraquezas, as fragilidades dessa pessoa, a mesma coisa. Quando eu estou insegura,
porque eu tô achando, tô na comparação, achando que alguém é melhor melhor que eu. Melhor que mim, eu ia falar. Melhor que eu, e enfim, mais capaz do que eu. Olha para essa pessoa que você colocou nesse lugar que ela não pediu para estar e se pergunta quais são as inseguranças dessa pessoa. Fica imaginando, onde será que ela é insegura? Qual será que é a insegurança dela? Entende? Porque ela tem inseguranças, todo mundo tem. A questão é o quanto você se permite se paralisar por causa das suas inseguranças ou não. O quanto você se permite deixar de fazer, deixar de viver e enfraquecer esse ser que você é por conta desses medos, por causa dessa lente que você está usando, né? Então, é isso, gente. São crenças, são visões, são percepções. E quando a gente muda essa percepção, a gente começa também a experienciar outras possibilidades. Certo, gente? Então, eu vou agradecer a presença de vocês e vou pedir ajuda para vocês compartilharem com quem vocês sentem que precisa, que também vivencia, que está aprisionado em insegurança e deixando de viver coisas maravilhosas ou tomar decisões, atitudes que vão levar essa pessoa para um outro patamar. Certo? Muito obrigada e vou deixar salvo na IGTV, tá bom, gente?